Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece. Ao amigo Jesus, a nossa imensa gratidão, a nossa reverência a Ele, que representa toda a razão do nosso viver. Jesus sempre será lembrado como nosso grande líder espiritual, o Espírito capacitado por Deus para dirigir o orbe terrestre e cuidar desta humanidade ainda tão distante das virtudes necessárias para se obter a paz de consciência e a felicidade plena. É a esse Jesus que nós devemos o Evangelho, que é a grande estrutura para alcançarmos o reino dos céus. Modelo e guia, como afirmaram os benfeitores a Allan Kardec, Jesus continua sendo a nossa maior referência, a nossa maior inspiração. Que possamos nós outros encontrarmos em Jesus o direcionamento seguro que Ele representa. E que este Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare em nossas necessidades, hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos, no estudo de hoje, vamos falar um pouquinho. A gente não teve a oportunidade ainda de fazer isso, porque quando nós fizemos o lançamento do livro Novos Hábitos, que é o livro mais recente do Sr. José de Moraes, quem falou foi o próprio José de Moraes. Quem fez a apresentação do livro foi ele. Então nós não tivemos a possibilidade de pincelar algumas coisas do livro. Então vamos fazê-lo hoje e aí desenvolver o assunto referente ao livro Novos Hábitos, do Espírito José de Moraes. Eu comentava hoje com um amigo uma expressão que é, segundo alguns, de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. Mas, na verdade, se nós procurarmos a fundo, nós veremos que essa expressão é de um filósofo grego chamado Píndaro. Esse filósofo grego disse essa frase e mais tarde Nietzsche, por algumas vezes, citou a mesma frase e é como se a frase fosse dele, mas na verdade não é. A frase diz assim: torna-te o que tu és. Torna-te o que tu és. E é uma frase um tanto que difícil de compreender o seu significado. Porque para que eu possa me tornar algo, eu preciso não ser aquele algo. Tornar-me algo, no nosso entendimento, significa que eu não sou e num dado momento eu passo a ser. Mas quando a frase diz torna-te o que tu és, como é que eu posso me tornar aquilo que eu já sou? Então, filosoficamente, nós vamos refletindo nessa frase e vamos entendendo o seguinte: nós trazemos habilidades, talentos,
que são natos em nós, na condição de filhos de Deus. Então vamos lá, vamos imaginar assim. Eu vou falar cantores da minha época, tá? Vamos imaginar Ney Matogrosso, John Lennon, Tina Turner, né? Cantores que traziam no seu ser o talento da música. E um dia, graças a Deus, resolveram estudar música e se tornaram os cantores que se tornaram. Já estava lá, o talento já estava lá. Eles desenvolveram, estudaram a música e a partir daí, eles então tornaram-se os grandes cantores que são. Torna-te o que tu és. Nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, predestinados à perfeição. Nós já somos. A partir do momento que nós investimos nisso, nós nos tornaremos aquilo que de fato já somos intimamente. Porque fomos criados para isso. Deu para entender? Esse é o processo natural da nossa evolução. Em verdade, não há como a criação de Deus fracassar. Embora os tropeços e os atrasos no processo evolutivo da humanidade, atrasos estes proporcionados por nós mesmos, que fazemos parte da humanidade, fatalmente chegaremos à perfeição. Se existe fatalidade, sem dúvida alguma, uma das grandes fatalidades é a perfeição. Porque a criação de Deus não pode fracassar. Todavia, Deus não determina em que época isso vai acontecer. Poderíamos perguntar assim: quanto tempo, quantos milênios, quantas encarnações teremos para chegar à perfeição? Isso não depende de Deus, isso depende de nós. Deus determinou que seríamos perfeitos. Ponto. O tempo que vamos demorar, as encarnações que vamos aproveitar, as encarnações que vamos perder, isso diz respeito a nós, não a Deus. E o que a gente observa? O quanto ainda temos essa dificuldade. Vou dar um exemplo. E não é por causa do livro. Todos que vêm à terça-feira, incluindo nós, buscamos a cura. O trabalho específico do Dr. Klaus, ainda que não seja a cura em alguns casos, é pelo menos a melhoria. O que todos nós buscamos. Muitos de nós temos as dores do corpo físico, do espírito, da alma, do emocional, e nós buscamos isso. Quando José de Moraes lança o livro Novos Hábitos, ele está falando do quê? De cura. Ele está falando de saúde. Ele está falando de saúde plena. O que é a saúde plena? É justamente você deixar os velhos hábitos e adquirir os novos hábitos. Lembrando que não existe propriamente doenças. Essa frase é antiga no movimento espírita. O que existem são doentes. Entendendo que o espírito se distancia das leis de Deus, parábola do filho pródigo. O espírito se distancia do evangelho do Cristo, das leis divinas, adoece moralmente. Ao adoecer moralmente, esta enfermidade moral é absorvida, digamos assim, assimilada pelos corpos espirituais e no último estágio ela deságua no corpo físico. Ora, se o ponto de partida da enfermidade é a questão moral, é evidente que se eu adquiro novos hábitos e me livro dos velhos hábitos, naturalmente, por um processo de autocura, eu vou ser uma pessoa saudável. Aí eu fiz uma observação interessante.
para ver como nós estamos distantes dessa percepção. Nós colocamos, repito, não estou falando de venda de livro, tá? Foi uma análise que eu fiz. Nós colocamos o livro para vender nas 2 terças seguintes ao lançamento oficial no Caminho de Damasco. Nós estamos vindo ao Dr. Klaus para buscar a cura. O livro fala de cura. Em 2 terças-feiras, que são grupos diferentes, passaram no Dr. Klaus 520 pessoas. Nas 2 terças-feiras. 250, a outra terça um pouquinho mais, 520 pessoas. Se eu desconsiderar uma senhora que comprou 5 livros, num universo de 520 pessoas, nós vendemos 19 livros. Deu para entender? O drama da situação? Não, livro. Livro nós vamos vender por aí em outras cidades. É a falta de percepção. E aí eu fiquei pensando, e eu perguntei às meninas que venderam os livros, justamente o que eu queria saber para inserir no estudo. Essa ideia milagrosa de que as coisas vão acontecer, a nossa revelia, sem a nossa participação, é uma visão distorcida da realidade. Talvez nós não tenhamos compreendido ainda. E aí a gente pode dizer isso no âmbito individual, como no âmbito coletivo. Olha só, é do nosso conhecimento, independente de política e de partido político, que hoje o Brasil vive um caos, não é? O PCC conseguiu chegar, né, em tudo quanto é lugar, né? Inclusive na Avenida Faria Lima, né? O PCC conseguiu adquirir postos de gasolinas, usinas e tudo mais. Aí você soma isso às sanções dos Estados Unidos. Aí você soma isso à crise econômica. Aí você soma isso à corrupção. Aí você soma isso a coisas ainda mais terríveis que pode acontecer no Brasil nos próximos dias, nos próximos meses. E o que a maioria de nós estamos fazendo? Estamos preocupados em saber se o Neymar será convocado para essa seleção. Estamos preocupados se ainda existe vaga para o show de tal em São Paulo. Estamos preocupados se nessa edição da novela Vale Tudo, o assassino de Odete Roitman será o mesmo. Estamos preocupados se de novo o Santos não vai cair para a segunda divisão. Estamos preocupados se o Corinthians talvez seja campeão esse ano. E assim, genericamente falando, nós vivemos dentro de uma matrix. E nós esquecemos a diferença de ser pacífico e ser passivo. São coisas diferentes. Eu posso ser pacífico no sentido de não ir para a violência, mas lutar pelos meus direitos, pelo meu país, pela minha família, tudo que é válido lutar. Mas quando eu sou passivo e assumo aquela postura de não me posicionar para não me comprometer, de ficar em cima do muro para agradar todo mundo, essa minha passividade vai me gerar problemas graves, porque nós aprendemos com os espíritos que todo o mal resultante do bem que eu deixo de fazer é um mal ao qual eu respondo, ainda que seja indiretamente. Se aquele mendigo que bateu na tua porta pedindo um prato de comida numa noite fria, gelada, e você resolveu fingir que não tinha ninguém em casa, porque ia dar trabalho, você já estava deitado, ia ter que pôr roupa, ia ter que ir na cozinha, abrir a geladeira, esquentar a comida, levar para o cara lá. Pelo amor de Deus, 10 horas da noite não é hora de pedir comida, não é? Então fica todo mundo quieto, ele tocou a campainha e foi embora, não tinha ninguém. E se por acaso naquela noite ele vier a morrer porque estava muito frio, ele estava sem alimentação, indiretamente você vai responder por aquilo. Porque ainda que você não saiba, uma atitude sua de passividade, de negação de caridade, gerou no outro a perda da vida. E claro que aí tem todo o karma, o processo que a gente sabe, mas eu contribuí com aquilo. Então a gente vai percebendo essas coisas. Eu me lembro que uma vez
Eu tinha uma professora de natação que sofreu muito comigo, coitada, né? Eu fiquei 1 ano e meio tentando aprender a nadar. Bebi litros e litros e litros de água, até me acostumei a beber água da piscina, porque eu não conseguia aprender a nadar. Mas eu não desisti. 3 professores perderam o emprego, culpa minha, mas eu não desisti. E essa professora foi até o fim, perseverante, né? O dia que eu consegui atravessar inteira a piscina, fui aplaudido de pé por todos que estavam lá. É para vocês verem. E ela tinha crises de epilepsia e problemas sérios de cognição. E já havia ido em médicos, os mais variados, sem sucesso. E eu então, como ela me deu abertura, porque nós aprendemos com Kardec não fazer proselitismo, não tentar trazer ninguém para a doutrina espírita. Nós não temos que convencer ninguém que o espiritismo é bom. Mas como ela me deu abertura, e eu percebi que ali não era um problema no cérebro, não era um problema que os médicos estavam tentando tratar, eu sugeri a ela que viesse no tratamento espiritual, com muito cuidado, para não parecer que eu quisesse trazê-la para a minha religião. Ela veio 2 vezes no Cláudio. Ela tinha crises fortíssimas, todos os dias. Ela veio 2 vezes no Cláudio e ficou 45 dias sem ter crises. 45 dias. E ela disse para mim, olha, estou melhorando muito. Eu disse, então, mas olha, deixa eu te dizer, tem aí uma questão espiritual, tem uma influência, você também pelo jeito é médium, você desenvolveu a mediunidade, por que você não continua indo? Ela disse assim, Agnaldo, muito obrigado, mas eu não vou. Eu não quero, abre aspas, por enquanto mexer com essas coisas. E mexer com essas coisas era justamente as coisas que gerariam mais saúde para ela. Não é? E aí o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada. Nós estamos aqui fazendo essas considerações para a gente tentar entender o quanto o ser humano ele é difícil nessa questão do autoconhecimento. O quanto ainda nós deixamos a desejar. E aí a gente lembra, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não é isso aqui. A gente lembra de uma frase de Chico Xavier. Ele diz assim, não se iluda com o desejo de salvar o outro. Cada espírito tem o seu tempo e ninguém pode avançar por caminhos que o outro ainda não está pronto a trilhar. Então essa ideia de salvar as pessoas que amamos, esqueça, porque isto não é possível. Feita essa introdução, vamos lembrar que José de Moraes, no livro Novos Hábitos, no capítulo 12, ele fala justamente dos velhos hábitos. Dos velhos hábitos. E um dia desses, uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante, válida da gente pensar. A pessoa perguntou assim, por que é que dá tanto trabalho para a gente ser bom? Por que é tão custoso ser bom? E é trabalhoso. Quer ver? Não precisa responder em voz alta não, mas vamos lá. O que você acha mais difícil? Ir 3 vezes por semana na academia ou vir assistir palestra no centro? O que você acha que é mais difícil? Assistir série da Netflix ou ler um livro? O que você acha que é mais difícil? Num domingo de manhã, frio, você ficar dormindo até 11 horas ou vir fazer almoço 6 horas da manhã? Concordamos que é difícil? Fazer o bem é difícil? Fazer caridade é difícil? E por que é tão difícil? Por que para alguns espíritos, para algumas almas, é tão fácil isso? Parece que está no sangue, está na alma. A pessoa vai e faz. E para a gente, meu Deus, para perdoar uma pessoa, eu levo anos para conseguir perdoar. Para amar, como é difícil. Por que é difícil? É simples. Vamos pensar. Há muitos anos atrás, algumas empresas tentaram divulgar o café no Japão. Tentaram entrar com o café no Japão e não tiveram sucesso. Porque no Japão se toma chá.
e não café. A Nestlé, teve uma época, a Nestlé tentou e também não conseguiu. Então a Nestlé teve uma ideia. Eles contrataram um psicanalista francês com experiência em marketing para ele resolver o problema. E esse psicanalista disse o seguinte: vocês não vão conseguir. Sabe por quê? Porque o japonês não tem nenhuma relação afetiva com o café. Como ninguém nunca consumiu café, eles não conseguem fazer uma associação emocional, afetiva que envolva café. Vocês não vão conseguir. Nós temos que fazer um outro trabalho com as novas gerações. Então eles começaram a criar para as crianças balas de café, doces com sabor de café, sucos que lembravam o café, trabalhando a base. Hoje o Japão é um dos maiores consumidores de café do mundo. Bom, vamos trazer para a dúvida aqui. Por que é tão difícil para nós? Porque nós não temos, no passado, nenhuma relação afetiva e emocional positiva com o bem. Nenhuma. Nós estamos começando agora. Diferente das grandes almas, um Chico Xavier, ele não se fez dessa encarnação. Chico lá teve lá as encarnações que a gente conhece, que ele teve, de Francisco de Assis, ou outros dias que ele também foi João Evangelista. Então é espírito que é assim, ó, vou exemplificar. Irmã Dulce, para não falar só do espiritismo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Então eles tiveram uma encarnação boa, outra melhor, outra melhor, outra melhor, Chico Xavier. Uma encarnação boa, outra melhor, outra melhor, outra melhor, reencarnou como Irmã Dulce. Uma encarnação legal, outra melhor, outra melhor, outra melhor, Madre Teresa de Calcutá. Nós, como fomos? Encarnação péssima, ruim, piorou, péssima, ruim, piorou, péssima, ruim, piorou, reencarnamos aqui em Votuporã. É sério, a gente dá risada, mas é sério. Entendeu? Então assim, a gente, o que está para trás não tem nada de bom, não tem nada de positivo, é só sucata, é lixo talvez reciclado. Então isso quer dizer o quê? Que a gente não tem essa associação afetiva de trazer esta bagagem, por isso que é tão difícil para nós. É como se nós, enquanto espíritos, não estivéssemos ainda habituados ao bem, à prática da caridade, à espiritualidade. Por isso nós temos todas essas dificuldades. Deu para entender? Agnaldo, mas isso é desanimador. Não, eu não sei se é desanimador, é a realidade. É a realidade, não é? Essa semana eu fiz uma pesquisa e fiquei preocupado. Eu mandei a mesma mensagem para 20 pessoas. A mensagem dizia assim: um dia, mais cedo ou mais tarde, você se sentará para um banquete das consequências. E embaixo eu coloquei: isso te deixa feliz ou preocupado? E vocês acreditam que a maioria respondeu que deixava feliz, que estava bem pra caramba, que estava bom? Eu disse, meu Deus, não é bem assim. Olha, você pode até estar feliz pela evolução que você conseguiu, legal, bacana, a gente não pode desconsiderar os avanços que a gente já conseguiu, mas assim, vou contar um negócio para vocês, a gente não está com essa bola toda não. Não está. É pouco, mas é muito pouco mesmo o que a gente anda fazendo por aqui, principalmente no que diz respeito ao nosso autoconhecimento. Então, se você quiser saber sobre esse assunto, capítulo 12 do livro Novos Hábitos, em que José de Moraes fala dos velhos hábitos. Lá no capítulo 11, José de Moraes propõe o seguinte título no capítulo: que queres que eu faça? E ali ele está fazendo uma referência ao apóstolo Paulo, que após se encontrar com Jesus na entrada de Damasco, né, o doutor da lei, após ter ficado momentaneamente cego, reconhecendo Jesus, reconhecendo ali que era o mestre Jesus, ele pergunta: que queres que eu faça? É uma pergunta interessante que nós cristãos deveríamos fazer de vez em quando. O que será que Jesus quer de nós? O que será que Jesus espera de mim? Nessa situação, o que será que Jesus gostaria que eu fizesse?
Outro dia eu vi o título de um podcast, disse, poxa, que título legal, eu vou copiar aqui e vou montar uma palestra. O título do podcast era, e se nós amássemos como Jesus? E se nós amássemos como Jesus? Aí eu vi um depoimento do filósofo brasileiro, o Clóvis de Barros Filho, muito interessante. Ele chegou, estava entrando no supermercado e tinha uma família, o marido, a esposa, algumas crianças, mendigos ali, morando na rua. Quando ele ia entrar no mercado, eles pediram, só não tem um dinheiro para a gente comprar comida? E antes que ele pudesse responder sim ou não, o rapaz se adiantou e disse, eu sei o que o senhor está pensando. O senhor está pensando que a gente vai pegar o dinheiro para comprar pinga, né? Mas não é. A gente está com fome mesmo. Inclusive, se o senhor quiser participar conosco da comida, o senhor pode vir aqui conosco. Aí ele foi no mercado, encheu um carrinho, né? Presunto, mussarela, pão, refrigerante, salgadinho para as crianças. Voltou para o estacionamento e fez a pergunta, o convite ainda está de pé? Para eu almoçar com vocês, está de pé. Aí ele sentou junto com a família no estacionamento e ali fez a refeição com eles. Inclusive ele conta que o presunto acabou rapidinho. Eu acho que as pessoas nunca tinham visto presunto. Ele voltou no supermercado, comprou mais meio quilo e voltou e sentou e fez a refeição com eles. E se nós amássemos como Jesus amou? E a gente está num mundo de muita teoria, de muitos teóricos. Nós precisamos das teorias. Nós precisamos da filosofia. Nós precisamos do conhecimento. Adquirir conhecimento, ter conhecimento é algo fantástico. Mas nós precisamos, sobretudo, de pessoas que façam, que realizem, que executem um serviço, que estejam próximos de quem precisa. E aí, a gente volta para os talentos, porque alguém poderia perguntar, mas eu vou ajudar como? Então, qual é o seu talento? Qual é o seu talento? Qual é o seu talento para fazer o bem? Qual talento você tem? Ah, eu não tenho quase nada, eu só tenho dinheiro. Que maravilha, use o seu talento. Multiplique aí esse talento. Ajude com a sua condição material. E eu não tenho nada, eu sou pobre de marré. Sim, mas alguma coisa você sabe fazer. Ah, eu só sei fazer pão. Vá fazer pão. E doe pão para a entidade que você frequenta, que você trabalha, que você faz. Ah, eu sei falar, eu gosto de falar. Eu não tenho dinheiro, não sei fazer pão, não sei nem fritar ovo. Mas falar eu gosto, adoro o microfone. Parece o Aguinaldo. Não aguenta ver o microfone. Vá falar de Jesus. Use o seu conhecimento, a sua paixão pela oratória. Use no bom sentido, fale de Jesus. E aí a gente vai descobrindo qual é ou quais são os nossos talentos e vamos colocando os nossos talentos a serviço de Jesus. Certo? Muito bem. Capítulo 8. José de Moraes recomenda assim, vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Ele diz assim, na dúvida, nos problemas, nas dificuldades, vai fazendo. Pense bem. Uma borboleta é linda, não é? Quando você vê várias borboletas voando num jardim, é muito bonito. Antigamente, quem é da minha época, quem já passou dos 22, deve se lembrar que a nossa avó dizia que não podia pegar na borboleta e pôr a mão no olho, que ficava cego, não era assim? E a gente não pegava a borboleta, porque tinha medo de ficar cego. Mas a gente se vingava e pegava todos os vagalumes e pendia no vidro. E ficava, coitado dos vagalumes, ali dentro do vidro, né? Até dizem que está em extinção o vagalume. Eu não sei se vocês sabem, em média, uma borboleta vive 10 dias. A vida de uma borboleta é só de 10 dias. Umas vivem um pouquinho mais, outras em média 10 dias. Nossa, mas é muito pouco. Sim, mas a nossa existência física é muito pouco também. Para pensar. Vamos imaginar que você viva 80 anos. 80 anos. Nossa, 80 anos para evoluir, para fazer o bem, é muita coisa. Não é. Porque, vamos pensar, até os 15, você pouco vai fazer de coisa útil, é ou não é? Você vai depender do pai, da mãe, para tudo, para comer, para sobreviver, para estudar, para vestir. Então, dos 80, você já tira 15.
Foi para quanto? 65. Dificilmente, não é que não existe, existe, mas dificilmente uma pessoa vai chegar aos 80 legal, com saúde, não. Já começa artrite, bursite e todos os ites que tiver, né? Cegueira, e assim vai. Já a pessoa vai chegar aos 70, em grande parte, ela vai viver para comprar remédio, né? Se ela anda um pouquinho, dói a coluna, aí dói o joelho. Quem vive 80 já vai perder mais 10, porque de 70 para frente já está no lucro. Já caiu para 55. Se você dormir uma média de 8 horas por dia, você vai passar pelo menos quase 20 anos da sua vida dormindo. Dormindo. Caiu para quanto? 35 anos é a média geral de vida útil que nós temos. É muito pouco. Parece a borboleta. Então, se a gente fica demorando, não vai dar tempo. Se você fica demorando, você não vai conseguir. Apressa o negócio. Porque eu vou, mas eu vou. Vai quando, criatura? Porque numa vida longa de 80 anos, na melhor das hipóteses, você só tem 35 anos de vida útil. Certo? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Por isso que José de Moraes fala, vai fazendo, vai produzindo, vai fazendo, porque é assim que nós deveremos fazer. José de Moraes, no capítulo 30, ele propõe a pergunta, como você vive? Como você vive? Porque é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Como eu vivo? O que é que eu busco? O que é que eu quero da vida? Um dia desse, uma pessoa me perguntou assim, Aguinaldo, qual é a pergunta mais importante da vida? Eu disse, olha, eu vou te dizer duas. A mais importante, sem dúvida, é a proposta pelo filósofo Sócrates, do conhece a si mesmo. Quem sou eu? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida. Por quê? Porque se eu não descubro quem eu sou, eu não tenho como melhorar. Se eu não identifico quais são os meus vícios, quais são as minhas mazelas, quais são as minhas limitações, eu não me torno uma pessoa melhor. Então a pergunta mais importante da vida é, quem sou eu? E a segunda pergunta mais importante é, quantas pessoas eu já fiz chorar? Pense aí, você, conscientemente, propositadamente, quantas pessoas já sofreram culpa sua? Essa é uma pergunta muito importante. Porque às vezes nós vamos deixando dores no coração alheio, não vamos nos dando conta disso, mas aquela pessoa vai sofrer muito por aquilo. Às vezes uma palavra, uma atitude, um gesto, um comportamento seu vai gerar uma dor que vai durar anos no coração daquela pessoa. E aí? Então, essas duas perguntas são muito interessantes. Como eu estou vivendo, no sentido do que eu estou buscando? Ou, por exemplo, qual é a minha motivação? O que faz você acordar feliz todo dia de manhã? O que você quer da vida? O que você ainda quer da vida? Qual é a sua motivação? E tem gente que vai dizer, eu vou vivendo aqui, né? Vou pagando conta, vou vivendo. Isso é muito perigoso, porque a gente pode cair numa ausência de prazer de viver. E isso pode nos fazer sofrer muito. Como vive? Como eu estou vivendo? Eu estava vendo outro dia uma reportagem daquele avião, de um acidente aéreo, que até virou filme depois, com Tom Hanks como ator principal. E o avião tinha acabado de decolar, me parece que colidiu com patos canadenses que voavam ali no rio Hudson. E o avião caiu, morreu um monte de gente, sobreviveu algumas pessoas. Foi uma tragédia. E entrevistaram mais tarde um dos sobreviventes. E perguntaram assim a ele, na hora que você teve a certeza que você ia morrer, o que você pensou? E ele disse assim, eu pensei duas coisas. A primeira, como a nossa vida pode mudar no estalar de Deus. Um escorregão dentro do banheiro pode mudar a sua vida para sempre. Um tropeção na calçada pode mudar a sua vida para sempre. Um AVC, um infarto, um acidente de carro pode mudar a sua vida para sempre. É um pouco assustador isso. É um pouco assustador,
porque a gente não sabe como vai ser a nossa vida daqui meia hora. Assusta um pouco isso, mas é uma grande verdade. E ele disse isso, um dos meus primeiros pensamentos foi esse: meu Deus, eu vou morrer. Eu tinha uma viagem para determinado lugar, eu tinha planos, e graças a Deus ele não morreu, tanto é que ele estava dando entrevista, mas muitos morreram. E aqueles que morreram, como ele, realmente tinham planos também. Sim, a vida pode mudar no instante. Eu já contei a história dela aqui até várias vezes, porque foi uma pessoa que marcou muito aqui no caminho de Damasco. Foi a dona Alzira, falei dela outro dia na live de domingo, que foi uma grande trabalhadora, uma senhora já dos seus 70 e tantos anos, que era pau para toda obra, médium, um escorregão dentro do banheiro, uma pancada na cabeça, e 3 anos ela viveu numa vida vegetativa, mexendo só os olhos. E olha que bagagem de caridade ela tinha. 3 anos em cima de uma cama, sem se movimentar, sem falar, sem fazer nada. E o outro pensamento da pessoa que sobreviveu, ele disse assim: naquele momento me deu vontade de fazer um monte de coisa que eu não fiz antes, e que agora não ia mais dar tempo de fazer. E quantas vezes a gente vive isso, né? A gente para pensar: nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquilo outro. Então, mas você não fez. E qual é o problema? O problema é que agora não dá mais tempo. A gente precisa estar pensando nessas coisas para não fazer como a gente vê acontecer nas sessões mediúnicas. Quem trabalha nas sessões mediúnicas, de atendimento aos espíritos desencarnados, o que a gente vê com frequência? É repetitivo. Se eu pudesse viver um pouco mais. Eu morri muito cedo. Eu precisava dizer para minha mulher que eu amo ela. Nossa, eu precisava falar com a minha filha. Eu precisava. Sim, mas não fez enquanto estava. Enquanto estava aqui, enquanto estava encarnado, enquanto estava no caminho, não fez. E agora não dá mais. E para quem já tem uma certa idade, a gente precisa aprender muito a lidar com culpa. Culpa é uma coisa perigosa. Você não precisa desencarnar. Quando você se dá conta de que você errou, tem coisa que você não corrige mais. Não dá mais tempo. E também, se você ficar se punindo, você não vai para lugar nenhum. Então você reconhece o erro. Se der tempo de consertar, você conserta. Se não der tempo de consertar, você tenta mudar dali para frente. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, pensando assim. São 2 formas de ver a nossa relação com o próximo. Eu não posso me entregar para o próximo como se ele fosse mais importante do que eu. É o primeiro raciocínio. Tem uma frase que outro dia eu li, eu fiquei 15 minutos meditando sobre ela. A frase diz assim: cuide-se. Cuide-se. Embora você não acredite, as pessoas podem viver sem você. Embora você não acredite, as pessoas podem viver sem você. Se você morrer, um monte de gente vai chorar, 1 semana. 15 dias depois, metade já te esqueceu. 6 meses depois, apenas a sua família. 5 anos depois, você vai ser um retrato em cima da mesa. As novas gerações nem vão saber que você existiu. E a gente fica atrás de likes. Fica preocupado com quem critica a gente. A pessoa faz uma crítica, eu fico sem dormir. Olha que bobagem. Olha que bobagem. Então, isso é pensar em si. Só que a gente também não pode pensar só em si, porque aí seria egoísmo. Aí eu lembro de uma outra frase que diz assim: numa guerra, quem está com você na trincheira é mais importante do que a própria guerra. Certo? Então, bom, Agnaldo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu preciso modular o alto amor e o amor para o próximo. Quando eu entrego tudo para o próximo, é carência. Quando eu me concentro apenas em mim, é egoísmo. Então, eu me amo e amo o próximo. E para melhor amar o próximo, eu desenvolvo uma coisa chamada compreensão. Quando eu compreendo a limitação do outro,
Quando eu entendo que cada um só dá aquilo que pode, eu me abstenho de julgar e eu vou tentar colaborar, se eu puder. E se eu não puder, ele que siga a vida dele. Tem uma frase de... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. De Hermance Dufour, não. Hermance Dufour não. Essa é de Bert Hellinger. Que ele diz assim, olha que coisa legal. Uma pessoa emocionalmente machucada encontrará ofensa em quase tudo que os outros fizerem. Uma pessoa emocionalmente machucada encontrará ofensa em quase tudo que os outros fizerem. Uma pessoa curada entende que as ações dos outros não têm nada a ver com ela. E aí eu lembro uma frase do espírito Samuel Bulamarque, através de Lindomar Coutinho. Quando o outro te incomoda, o incômodo é seu. Quando o outro te incomoda, o incômodo é seu. Isso quer dizer o quê? Que você precisa olhar para você, por que o outro te incomoda. Por quê? Porque o outro é o outro, está vivendo a vida dele. Né? Ah, mas me incomoda muito o meu vizinho, que ele vive cantando, ele acorda 6 horas da manhã cantando. Como é que alguém pode, numa segunda-feira, 6 horas da manhã, ficar cantando? Onde que ele arruma tão bom humor, tanta alegria assim? Eu fico incomodado. Então olhe para você e tente descobrir por que você é tão mal-humorado. Por que a canção, a alegria do teu vizinho te incomoda tanto? Por que aquilo mexe com você tão negativamente? Se a gente consegue descobrir isso, a gente dá um passo a mais e a gente vai evoluir. Certo? Bom, tem o capítulo 65 do José de Moraes, que é sobre interpretação, e aí nós temos aqui uma série de capítulos bastante interessantes, que estão aí no livro novo do nosso querido José de Moraes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos 3 minutos. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Muito bem. Como não há perguntas, o salão guardou silêncio. E muitas vezes o silêncio é sábio. José de Moraes também tem um capítulo em que ele diz assim: faça silêncio. Faça silêncio para ouvir Deus. Se você faz barulho, se há barulho na tua cabeça, de revolta, de inconformação, de tristeza, ainda que Deus fale com você, você não vai ouvir. Quando você se recolhe, quando você faz silêncio, tudo vai bem. Para encerrar, eu estou fazendo uma pesquisa com os guias superiores para a minha palestra do IMPAMED. Tenho consultado Dercy Gonçalves, Jô Soares. Sim, é porque o meu tema é rir é o melhor remédio. Então são esses guias que eu estou consultando para fazer a minha palestra e fazer o povo rir. Vocês sabem qual é a diferença da comida do rico para a comida do pobre? Vamos ver se vocês vão gostar. Não é quantidade também, quantidade. Não está errado. Não está errado. Fiz uma pesquisa profunda com o espírito Jô Soares. É assim, ó. O rico come caviar. E o pobre come o que vier. Tá? Boa, né? Boa, né? Bom, então se vocês aprovam, eu vou levar essa para o IMPAMED. Eu fiz o teste para ver se vocês gostavam ou não. Então vocês viram, eu acho que a piada é boa, não é? Tem uma que é mais antiga, mas é legal também. Se o cachorro, cachorro, tivesse religião, qual seria a religião do cachorro? Se um cachorro tiver... Essa é fácil, essa é antiga. Qual seria a religião do cachorro? Não sabe? Candomblé. Essa também é boa. Passa essa, não passa? Essa é boa, né? Essa é boa. Eu vou levar a senhora para sentar na primeira fileira. A senhora ri bastante, a senhora me ajuda. Porque eu conto a piada, a senhora ri. A senhora vai me dar uma força lá, viu? Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Nós encerramos nossos estudos aqui. Vamos com Deus.